Nos tempos antigos, tribos de seres humanos se reuniam ao redor da luz tremeluzente de uma fogueira solitária, se perguntando o que poderia estar espreitando lá fora, na escuridão. E nesse sentido, quase nada mudou até hoje. Nossas fogueiras só ficaram maiores. Nossa visão agora alcança o planeta inteiro e vai muito além, até as bordas do próprio universo observável, graças a telescópios como o James Webb. E mesmo assim, sempre existe uma borda, um ponto onde a escuridão começa, e é aí que sobra para a nossa imaginação preencher o que está além dela. A borda do universo observável é uma barreira intransponível. É a região do espaço que está se afastando de nós tão rápido que nada, nem mesmo a luz, consegue nos alcançar vindo de além dessa linha. Nada do outro lado pode, sequer, interagir conosco. Então, diferente da escuridão de antigamente, o que quer que exista do outro lado dessa borda parecia condenado a permanecer um mistério para sempre, porque jamais poderia nos alcançar, e nós jamais poderíamos alcançá-lo. Ou pelo menos, era o que a gente pensava, porque em 2008, centenas de aglomerados de galáxias foram analisados e descobriram algo perturbador. Eles estavam derivando em direção a uma seção dessa borda, mais rápido do que a ciência conseguia explicar. Quase como se alguma coisa, além daquele ponto, estivesse puxando elas. Ou tivesse puxado, em algum momento, com um alcance que se estende por bilhões de anos-luz. Algo massivo, espreitando além da última escuridão. Essa deriva de aglomerados de galáxias, que atravessa o universo inteiro, tem um nome: fluxo escuro. O que sabemos sobre ele? O que poderia estar causando isso? E quais são as implicações controversas disso para a cosmologia? Hoje, a gente vai mergulhar no mistério do fluxo escuro e no jeito que ele ameaça quebrar as nossas teorias sobre a origem do próprio universo. O fluxo escuro é um tema controverso, então vamos começar pelo que sabemos com certeza. Em 2001, a NASA lançou a sonda WMAP para mapear a radiação cósmica de fundo, os ecos remanescentes do próprio Big Bang, que ainda ressoam silenciosamente por todo o espaço, para nos ajudar a entender melhor as características do nosso universo. Esse mapa foi concluído em 2010, embora tenha liberado dados em etapas antes disso, e foi extremamente influente na cosmologia, ajudando os cientistas a responder perguntas como: o universo é plano? Quanto do universo é feito de matéria física, comparado à matéria escura ou à energia escura? Alexander Kashlinsky foi um dos cientistas ansiosos para colocar as mãos nesses dados, liderando uma equipe de pesquisadores no Centro Goddard de Voos Espaciais da NASA. Alexander queria comparar o mapa da radiação cósmica de fundo com o movimento dos aglomerados de galáxias, para ver se existia algum padrão interessante escondido nesse fluxo. Era uma tarefa difícil. Para enfrentá-la, Kashlinsky e sua equipe usaram algo chamado efeito Sunyaev-Zeldovich cinemático, um efeito minúsculo. Essa técnica basicamente aproveita o fato de que quando a radiação cósmica de fundo atravessa um aglomerado de galáxias de alta energia, ela ganha um pouquinho dessa energia. Isso funciona tanto se o aglomerado for muito quente, aquecendo a radiação mais fria, quanto se ele estiver se movendo rápido, tendo bastante energia cinética para transferir. De um jeito ou de outro, a radiação recebe um pequeno empurrão, e você pode usar essa informação para inferir a existência ou o movimento de aglomerados de galáxias. O problema é que esse empurrão é tão minúsculo que é necessário usar vários aglomerados de galáxias e cálculos estatísticos só para conseguir perceber. Os pesquisadores precisavam de um mapa detalhado o suficiente da radiação cósmica para comparar com 1000 aglomerados de galáxias conhecidos, tentando encontrar algum movimento. E para a surpresa deles, encontraram um padrão. Um enorme fluxo de aglomerados de galáxias em comparação com a radiação cósmica de fundo, se estendendo por 2,5 bilhões de anos-luz através do universo, com aglomerados se movendo entre 600 e 1000 quilômetros por segundo na direção das constelações de Centauro e Hidra. O mistério é que não existe nada ali que explique esse movimento. Alguma fonte massiva de gravidade, ou várias, presumivelmente, estaria puxando essas galáxias em sua direção. Mas essa fonte estava fora do nosso campo de visão, o que levou à conclusão de que uma fonte de massa particularmente grande provavelmente existe na borda do nosso universo, ou além dela, bem fora do nosso alcance visual. E essa é uma ideia extremamente controversa. Mas primeiro, é sequer possível que algo além da borda do universo consiga nos influenciar gravitacionalmente? Você pode pensar que a resposta é não.
Como eu disse no início deste vídeo, nada que existe lá fora pode nos afetar causalmente hoje, e nós não podemos afetar nada lá. É simplesmente o que acontece quando o espaço se expande entre dois pontos tão rápido que essa expansão ultrapassa a velocidade da luz. Você perde a capacidade de interagir, até mesmo gravitacionalmente. Mas existe uma brecha se essa interação acontecer antes de um período específico do Big Bang, conhecido como inflação cósmica. Para quem não conhece esse conceito, nos anos 1970, cientistas se perguntavam por que a maior parte do universo parecia tão plana e tão uniforme em termos de temperatura e distribuição de massa quando você olhava de longe, mesmo em partes que nunca tinham interagido entre si. Por exemplo, a borda do nosso universo à esquerda e a borda à direita são extremamente parecidas entre si, mesmo sem nenhum motivo aparente para isso, já que elas nunca se encontraram. Essa questão é conhecida como o problema do horizonte. Um físico americano chamado Alan Guth percebeu que os problemas levantados por esse mistério desapareciam se, no início do universo, tudo tivesse interagido entre si, se equilibrando como uma mistura de corante azul e vermelho na água quando agitada o suficiente. Mas, para que isso fosse possível, e para que tudo no universo explodisse até chegar onde está agora, era necessário um período de expansão extremamente rápida do espaço logo no início, além do próprio Big Bang, que já era rápido. É um pouco incerto, mas os físicos posicionam essa superexpansão logo após o início do Big Bang, durando apenas 0,0001 segundo, ou seja, 10 elevado a menos 33 segundos. Não é muito tempo, mas, nesse intervalo, o universo teria se expandido por um fator de 10 elevado a 26 vezes. Isso é insano. Essa expansão absurdamente rápida é equivalente a passar do tamanho de uma bactéria para o tamanho da galáxia inteira da Via Láctea. Tudo isso num bilionésimo de um trilionésimo de segundo. O detalhe interessante de incluir esse evento de expansão cósmica no modelo do Big Bang é que ele permite explicar como tudo teve a chance de se misturar antes, no início do universo, inclusive as partes que hoje já não conseguem mais se alcançar. Existem até teorias bastante respeitadas sobre como isso aconteceu, envolvendo termos como campos escalares e estado de falso vácuo, mas isso é física pesada demais e não é essencial para este vídeo. O ponto principal é este: o fluxo escuro poderia ser explicado se, naquele período pré-inflacionário, quando a matéria nem sequer tinha se organizado em átomos ainda, existisse uma região particularmente densa do universo mais amplo, uma região para a qual o nosso pedacinho de universo observável foi puxado, por conta da imensa gravidade ali presente. A inflação cósmica pode então ter acontecido, empurrando essa massa poderosa para longe do nosso universo observável, até o ponto em que já não somos mais afetados gravitacionalmente por ela. Mas, como corpos em movimento tendem a continuar em movimento, os aglomerados de galáxias que sofreram aquele puxão inicial continuam simplesmente à deriva, na mesma direção, seguindo o fluxo cósmico. Mas, como eu disse, isso é controverso por dois motivos principais. Primeiro, o fluxo escuro exige uma quantidade particularmente grande de massa existindo logo fora do nosso universo para fazer sentido. Teria que existir muito mais estrelas lá fora, concentradas de forma muito mais densa do que nossos modelos atuais preveem, o que contraria justamente o motivo pelo qual Alan Guth criou a inflação cósmica, a uniformidade. O universo, do jeito que enxergamos, é uniforme, é praticamente homogêneo, o que significa que a massa está distribuída de forma bastante equilibrada, não importa para onde você olhe. Também é isotrópico, o que significa que, se você somar todas as velocidades de tudo o que se move na galáxia, tudo se cancela. O fluxo escuro bagunça completamente essa ideia. Ele sugere que, logo além do horizonte visível, as coisas simplesmente deixam de ser uniformes. Aquela quantidade densa de massa ainda existe, só não conseguimos vê-la. E essa é uma ideia bem fora da curva. É uma ideia que levanta um monte de perguntas. Se o universo não é realmente uniforme além do nosso horizonte, será que apenas tivemos sorte cósmica de estar num pedacinho excepcionalmente plano? O que isso significa para as nossas teorias sobre a formação do próprio universo e sobre a inflação cósmica? Se o motivo de existir a inflação é explicar um universo homogêneo que, na verdade, não é tão homogêneo assim?
O segundo motivo pelo qual o fluxo escuro é tão controverso é que ele pode simplesmente não existir. A equipe de Cash Linsky, na NASA, está convencida disso, mas a equipe do Planck, da Agência Espacial Europeia, verificou novamente a existência do fluxo escuro usando um mapa da radiação cósmica de fundo ainda mais detalhado, fornecido pela sonda Planck, lançada em 2009, 8 anos depois da WMAP. Depois de analisar 1000 aglomerados de galáxias, a equipe do Planck afirmou não encontrar nenhum sinal do fluxo escuro. Mas Cash Linsky e sua equipe pegaram os mesmos dados do Planck e alegam enxergar, sim, sinais do fluxo escuro. Ou seja, ainda existe um bocado de debate sobre essa questão. Cash Linsky e sua equipe anunciaram, em um artigo científico, que fariam uma análise ainda mais aprofundada usando os dados do Planck e da WMAP juntos, com a intenção de estabelecer uma prova mais conclusiva, mas isso ainda não foi divulgado. Até termos evidências melhores sobre isso, faz sentido assumir que o fluxo escuro talvez não exista e que não há nenhum monstro espreitando bem além da borda da luz, que há bilhões de anos arrastou milhares de protogaláxias em sua direção. Mas, como tudo que é desconhecido, isso nos faz pensar. A ciência não se importa com qual é a resposta mais conveniente. A verdade é a verdade, seja ela simples ou complicada. Talvez um dia a gente descubra, de uma vez por todas, o que existe além do universo visível e se o fluxo escuro é real. Mas, mesmo assim, tudo o que vai acontecer é que a escuridão vai simplesmente recuar um pouco mais e a próxima fronteira cósmica vai aparecer, nos fazendo questionar tudo de novo. Sempre vai existir mais para descobrir, e a fome da humanidade por conhecimento e descoberta nunca vai desaparecer. Se esse mistério te deixou de queixo caído, deixa o like. Comenta aqui embaixo o que você acha que existe além dessa borda invisível e se inscreve no Nexus do Cosmos para não perder nenhuma descoberta que ainda está por vir. O universo está cheio de bordas e cada uma delas esconde uma pergunta nova.